Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Júlio Rezende. Estamos dando início ao Iuris Night, né, Brasil. Nós temos como convidado o jornalista Salvador Nogueira. Temos aí também o nosso colega aí Douglas Galante, professor Douglas Galante aí também que está conosco aí, outros colegas também. E a gente está aguardando também a chegada de outras pessoas aí ao longo desse momento. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, esse encontro aqui, tá? E é a primeira edição do Iuris Nights que está acontecendo nesse formato virtual aqui no Brasil. Eu vi que tinha, pesquisando na internet, eu vi que uma época passada, teve um encontro do Iuris Nights em Marília, né? Eu consegui resgatar, identificar. Parece que já teve alguma coisa também em Brasília, organizado pela Embaixada da Rússia. Mas assim pouco documentados essas ações aí. E eu participei de uma edição, teve um encontro da IAC, International Astronautical Congress, que foi em Bremen, 2018, e paralelo ao evento eles organizaram o Iuris Night. Então, já comentando assim a filosofia do evento, é um evento assim informal, é como se fosse, na verdade, se fosse o Iuris Nights fosse no mundo real, assim, digamos assim, no mundo presencial, estaria todo mundo com a sua cerveja, né, tomando aí uma cervejinha, uma bebida, paquerando, alguma coisa assim. Mas assim, a gente está nesse formato virtual, por isso que a gente está excepcionalmente, alguns de nós está com uma. Vocês podem, quem tiver um vinho, uma cerveja, ou um suco, um refrigerante, vocês podem trazer aí para tentar a gente ter um momento mais informal possível, tá certo? Então, Salvador, inicialmente, assim, eu gostaria de perguntar para você assim, sobre falar um pouco para o pessoal, para que a gente fique documentado também, sua trajetória assim, de estudante, né? Assim como foi que você foi cair na área de divulgação científica, né? Até você chegar a tá nessa atividade atual na Folha de São Paulo. Ter o seu Pois é, blog Júlio. também, né? Eu comecei como acho que muitos de nós começam, como nerds, né? Você se apaixona pelo espaço, não sabe nem de onde veio, para onde vai, mas você tem esse encantamento pela ciência, pela astronomia, pelo espaço, por entender o mundo que a gente habita. E eu comecei muito assim. Minha primeira lembrança de gostar desse assunto vem com o cometa Halley, que passou em 86. Eu tinha 7 anos na época. E assim, naquela época eu já gostava muito, então eu não sei nem quando começou, mas tanto a minha família quanto eu sempre tivemos uma tradição de ciências humanas, e eu acabei indo fazer jornalismo. O que eu estudei mesmo de formação foi jornalismo, estudei jornalismo na USP, mas sempre tinha um apego muito grande com ciência, e eu quase desisti do jornalismo. Eu só não desisti do jornalismo porque abriu uma vaga na Folha Ciência, no jornal Folha de São Paulo, trabalhar com ciência. Vocês me perdoem os cachorros. Uhum. É, Olha aí. e aí me encantei pela divulgação científica, pelo trabalho com ciência, porque juntou a minha paixão de menino com a profissão que eu estava exercendo. E aí passei os 7 anos seguintes na Folha, depois saí, tive um breve interlúdio que eu fui para a Globo. O pessoal estava montando o G1 naquela época, eu fui o primeiro editor de ciência lá do G1, e depois voltei para a Folha. Agora eu tenho o blog lá na Folha, Mensageiro Sideral, a coluna que também sai toda segunda-feira no jornal impresso e no online. E assim, para mim é uma alegria muito grande poder escrever e compartilhar dessa coisa que, no fundo, é uma paixão. E eu acho que todo mundo que se envolve com isso tem uma certa dose, às vezes uma dose cavalar, de paixão por esse assunto. Eu acho que o próprio evento, a gente tem aí uma Iuris Night, mostra muito a paixão que todo mundo sente por essa coisa de explorar o espaço, de descobrir o que há além. E, claro, isso do ponto de vista dos astronautas e cosmonautas começou com Yuri Gagarin em 61. Eu, quando era criança, queria ser astronauta, assim como aposto que muita gente aqui. Muito legal. Eu vi um negócio curioso hoje, que foi uma postagem em inglês,
que sempre tem uma comparação, assim, dizer assim, como algumas pessoas, elas têm uma visão do espaço como algo distante, né? Está muito longe da realidade delas, né? Mas, se a gente observar bem, o planeta Terra é uma nave, né, que está vagando aí no espaço, né? Quer dizer, então é meio contraditório, né? Assim, você vê comentários desse tipo, assim, de repente a pessoa diz assim, por que estudar o espaço? Você já viu alguma coisa desse tipo, ou visões preconceituosas dessa natureza? Eu acho assim, eu acho que a gente está passando por um processo, e é um processo de séculos, que é a Revolução Copernicana, que a gente acha que terminou quando a gente entendeu que a Terra é só mais um planeta no sistema solar, mas na verdade passa por um processo de intuição que a maioria das pessoas não absorveu. Então, por exemplo, você imaginar, como Galileu imaginou, olhando pela luneta, que a Lua é um lugar, tem montanhas, tem vales, é um lugar que você pode ir, né? E aí a gente salta 400 anos e vê as missões Apollo, astronautas, humanos caminhando pela superfície da Lua. Ela vira um lugar. Agora a gente tem os jipinhos que pousam lá em Marte, o Rover, Perseverance, Curiosity. Toda vez que eles mandam uma foto, a gente está vendo que é um lugar que as pessoas podem ir, que existe no mundo. Então, assim, quebra essa barreira de que a Terra é uma coisa e o espaço é outra. Tudo parte da mesma coisa, mas esse é um processo muito lento. Eu acho que daqui a 500 anos, quando tiver gente morando em Marte, tiver o campeonato de futebol marciano e tal, isso vai estar assimilado. Mas é um processo muito lento que começa com a Revolução Copernicana, com o entendimento de que a Terra é só mais um planeta de vários planetas que tem ao redor do Sol e que o Sol é só mais uma estrela de várias outras estrelas que têm seus sistemas planetários. É um processo. E eu acho que a gente está vivendo uma época muito especial, que é essa época de transição, em que os lugares, paulatinamente, eles se tornam lugares na nossa mente. Eu me lembro, de novo, para me remeter a uma lembrança de infância, eu tinha um álbum de figurinhas, uma das figurinhas que mais me encantava era um álbum de figurinhas de espaço. Eu não sei nem quem publicou isso, mas foi na mesma época lá do Halley. E uma das fotos que me encantava era o pôr do sol fotografado pela Viking em Marte. E eu olhava aquele cenário, aquele deserto, e o sol baixando, e o tom azulado do pôr do sol em Marte, falando, nossa, olha que coisa incrível, mas é um lugar, você pode se imaginar nesse lugar. Eu acho que nós estamos nesse processo e é muito bacana viver nessa época em que nós fazemos essa transição de ser uma sociedade que vive em um planeta para uma sociedade que eventualmente vai viver em vários planetas. É verdade, tem muita coisa acontecendo aí. Douglas, que é o físico aqui que está aqui conosco aí nesse grupo, pode até comentar mais também, né, Douglas, assim, dessa revolução copernicana aí, que achei interessante aí. Como é que você percebe isso, assim? Olha, eu acho que é uma visão que essa revolução está acontecendo em vários níveis, né? Obviamente, começou com Copérnico, colocando a gente um pouco mais no nosso lugar no espaço, no universo, né? Mostrando que nós humanos, nós, planeta Terra, somos mais um dentre muitos, mas essa revolução vem acontecendo de várias outras formas. Nos últimos anos, a gente tem aprendido que praticamente todas as estrelas têm planetas como o nosso. Isso é uma coisa fantástica, né? Você poder imaginar, não só que Marte é um outro mundo, mas que cada estrela tem planeta, tem outros mundos em volta. Então, nossa galáxia tem bilhões e bilhões de mundos que podem ter vida de diferentes tipos. Isso isso explode qualquer mente geocêntrica aí que possa existir. Mas essa revolução ela vem acontecendo em outros níveis também, né? A gente tem que lembrar na biologia, com a revolução, com a darwiniana também, da evolução darwiniana, a evolução natural, quando a gente se percebe que temos parentesco, que nós humanos, o Homo sapiens, é só mais uma espécie de uma rede gigantesca que tem parentescos entre si e que todos nós, humanos, o cachorro do Salvador, as bactérias que estão no intestino do Júlio, todos nós temos a mesma, somos tão evoluídos quanto e tão adaptados quanto vivendo aqui no nosso planeta e nesse momento. Então, a gente também enxerga a nossa pequenez aí no universo. Então, acho que a ciência como um todo, ela vem mostrando
o lugar do homem no universo, que ele é talvez menos importante do que a gente gostaria que fosse, mas talvez muito mais interessante do que a gente imaginava que ele poderia ser, né? A gente é parte de uma rede gigantesca que vai desde os átomos até as maiores estrelas do universo. Tudo está conectado de alguma forma. Eu acho isso maravilhoso, né? Foi um pensamento como esse, uma lógica como essa, mostrando essa conexão entre as partículas elementares, os seres vivos e as estrelas, que me fez seguir a carreira que eu sigo em astrobiologia, né? Foi uma palestra do Antônio Lascano, um biólogo, um químico mexicano. Fantástica, exatamente vendo essas conexões. Então, acho que a gente tem que parar e enxergar essas conexões cósmicas e enxergar o nosso papel no universo, que não é nem tão grandioso quanto a gente esperava, mas também não é tão insignificante assim. A gente é capaz de grandes coisas. Nosso universo, o nosso planeta, para o bem ou para o mal. Legal demais isso. Salvador, uma coisa que eu ia, assim, você como divulgador científico, você tem visto várias notícias, né? E assim, o que é que tem chamado mais atenção sua, assim, recentemente, assim, dessas notícias? E uma coisa interessante que eu vejo é que hoje são notícias que não são só de universidade ou de agências governamentais espaciais, mas também da própria iniciativa privada, né? Eu gostaria que você comentasse isso. Eu acho assim, a gente está vivendo, do ponto de vista da ciência, tem uma sensação meio de a calmaria antes da tempestade, né? A gente teve uma grande onda com o lançamento do telescópio espacial Kepler, a descoberta de incontáveis exoplanetas, inclusive alguns na região da zona habitável de suas estrelas. Então teve toda essa explosão. A missão Cassini, que revelou um oceano habitável no subsolo de Encélado, uma das luas de Saturno. Tem toda uma expectativa para a missão Europa, que vai acontecer brevemente, vai ser lançada brevemente, Lua de Júpiter, que também parece ter um oceano habitável, e tem essa expectativa enorme para o Perseverance, o rover que desceu em Marte e que agora vai buscar sinais de vida pregressa em Marte. Acho que o Douglas pode falar sobre tudo isso muito melhor do que eu, porque ele está enfronhado realmente nessa área. E o que eu acho é assim, a gente está nessa expectativa. Tivemos essa primeira grande onda e agora a gente está na expectativa do lançamento do telescópio espacial James Webb, que eu acho que vai revolucionar essas buscas e essas próximas missões, aí, a missão Europa e os resultados da missão marciana. Agora, você mencionou, Júlio, uma coisa que eu acho muito importante, que é justamente essa mudança de paradigma de que não só as missões coordenadas por governos que estão trazendo grandes resultados. E eu acho que não existe nada mais empolgante hoje do que o programa de testes do veículo Starship, da SpaceX, né? É uma empresa que resolveu desenvolver... Primeiro, ela forçou a indústria inteira aí na direção da reutilização de foguetes. Se você for pensar, é uma loucura que a gente tem vivido nos últimos 60 anos, contando aí do lançamento do Yuri Gagarin, mas se você pensar que o foguete é o único veículo da história da humanidade que você só usa uma vez e joga fora, você vai ver que não é prático você estabelecer um sistema de transporte com esse nível de custo, que cada viagem custa um veículo. Mas a SpaceX está quebrando esse paradigma que o resto da indústria estava absolutamente confortável em manter, porque tinha a demanda dos governos, pagavam não sei quantos milhões para cada lançamento e estava tudo bem, jogava-se fora o foguete depois de um lançamento. A SpaceX, por que motivada por uma coisa que não é necessariamente a busca pelo lucro, mas sim a possibilidade de tornar a humanidade multiplanetária, decidiu focar na reutilização. E aí a gente já tem as reutilizações aí do primeiro estágio do Falcon 9, que é o principal foguete deles, o Falcon Heavy, que é baseado no Falcon 9, mas tem uma capacidade maior, poderia promover missões lunares, e nós temos o teste sistemático do que eles estão chamando de Starship, né? É um novo foguete de 2 estágios,
tem uma capacidade similar à do Saturn V, né? Aquele que levou humanos à Lua nos anos 60 e 70, mas totalmente reutilizável e que vai ser lançado por uma fração do custo do foguete mais barato que tem hoje, que é justamente na classe dos grandes foguetes, que é o Falcon 9 da SpaceX. Então, assim, de certa forma, eles estão empurrando as barreiras do custo para baixo, o custo de acesso ao espaço está se tornando cada vez menor, isso vai aumentar as oportunidades de exploração espacial e, quem sabe, vai viabilizar a ida de humanos para a Lua, não para pequenas viagens, como foi no século passado, mas realmente para ocupar a Lua, desenvolver uma base lunar e, quem sabe, chegar a Marte e estabelecer uma cidade em Marte, que é o grande objetivo da SpaceX. Eu acho que, assim, pelo jeito que eles fazem as coisas, de fazer todo esse programa de testes aberto, com as pessoas acompanhando o que está acontecendo, fabricando um foguete atrás do outro, testando, eles geram um nível de entusiasmo que eu acho que, fora a corrida para a Lua original lá dos anos 60, a gente não viu nada parecido. Então, realmente, isso é muito empolgante. Do lado da astronáutica, eu acho que não tem nada mais empolgante que isso. A NASA tem lá o programa Artemis, que é levar a cápsula Orion para a Lua, é tudo legal, mas é aquele modelo antigo, Apollo, como diziam por aí, Apollo com esteroides, né? Já o Starship é um outro conceito, e eu acho que, assim, os próximos anos serão muito empolgantes da gente acompanhar como vai ser esse programa de testes e qual é o nível de sucesso que ele vai atingir. Eu participei de um evento da Mars Society lá, ainda não estava na pandemia, foi 2019 lá em Los Angeles, e teve a apresentação do engenheiro lá da SpaceX, eu acho que é Paul Booster, parece, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas o que acontece? Ele apresentou um videozinho como é que a simulação, né, do Starship, né? Então, assim, o modelo computacional, ele funciona primeiro, né? Até aquele lá, não sei se foi o SN9, né, que funcionou direitinho, ele conseguiu pousar, né? Aí, depois de um tempo, acho que parece que tinha um vazamento de combustível lá, não foi? Que ele... Foi o SN10. Ele pousou e explodiu minutos depois. Foi o SN10. Então, assim, é legal porque, assim, no modelo computacional funciona, né? Tá tudo ok. Então, assim, tipo assim, testado e retestado. Eu vi que, por exemplo, nas versões do Starship, eles colocaram, já adicionaram umas placas de cerâmica por fora. Eu acho que deveria ser uma área que deveria ficar mais sensível, né? Com as chamas ali, batendo ali do lado ali, devia gerar uma temperatura, né? Que gerava uma condição de risco, né? E então, assim, eu acho que eles estão evoluindo bastante, né? Quem está entrando aqui é o aniversariante aqui, Lucas Fonseca. Ver se ele aparece aí. Então, assim, eu acho que é uma evolução. Você acha que eles conseguem acertar quando, Salvador? É uma pergunta difícil aí para responder. Então, essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro, eu queria prefaciar, você mencionou a Mars Society e tal, eu acho que o Robert Zubrin, que é o fundador da Mars Society, deve estar muito feliz com o programa Starship, porque nada chegou tão perto do plano dele de ocupação de Marte, que ele chama de Mars Direct, né? É aquela ideia de você lançar o negócio para sair da Terra e pousar em Marte. Não tem nada de acoplagem orbital, não tem nada de manobras no meio do caminho. O Starship, digamos, é a forma mais simples de fazer isso, com um pouco mais de capacidade de carga, e eu acho que ele deve gostar muito da arquitetura do Starship para a ida a Marte. É um pouco mais complicado que o Mars Direct, mas não muito mais complicado, e tem todo esse aspecto de chegar lá e pousar, e depois voltar com o mesmo veículo, que eu acho que tem um pouco do espírito ali do Mars Direct, que é muito diferente dos planos de referência da NASA, que construíam naves em órbita com vários módulos, e aí empurrava essa nave toda para a órbita de Marte, e aí tinha um pequeno módulo que descia, depois um pequeno módulo que subia e voltava, que é mais ou menos a arquitetura que eles estão usando para retorno de amostras de Marte, né? O Starship parece bem mais simples. Agora, a pergunta que você faz,
quando vai vingar, isso a gente não sabe. A gente tem as expectativas da própria SpaceX, do Elon Musk. Me impressiona que até depois de um acidente relativamente complicado como esse que eles tiveram com o SN-11, que eu acho que foi realmente um retrocesso para eles voarem um foguete no meio daquela bruma que ninguém está vendo nada. Acho que teve uma certa arrogância ali, por mais que a bruma não atrapalhasse, não atrapalha o foguete, mas atrapalha você ver o desempenho do foguete. A Né? coleta Então, de dados, né? Tipo, a coleta de dados visual, né? Para ver algum fogo, ali, algum... Exato. Acho que teve uma atitude meio arrogante ali de acreditar que as coisas vão dar certo. Não é uma surpresa. Isso acontece em todos os programas espaciais. Todos os acidentes espaciais sérios que a gente vê são gerados por excesso de confiança, que acaba relaxando a certificação dos sistemas, a verificação dos sistemas. Isso acontece o tempo inteiro. A gente viu o programa dos ônibus espaciais americanos é exemplar nesse sentido, no mau sentido, né? Porque mostra justamente o relaxamento. Essa espuma cai toda vez, nunca acontece nada, então dessa vez também não vai acontecer nada até o dia que acontece. Né? Então, acho que eles tiveram uma experiência similar. Pequeno vazamento de combustível, mas já aconteceu antes, não explodiu antes e tal, não sei o quê, até o dia que acontece. Né? Tiveram essa experiência, é importante que ela aconteça no começo, eu acho que é um mérito da SpaceX, essa coisa, vamos voar bastante e falhar rápido, porque aí você tem uma curva de aprendizagem mais rápida e sem arriscar as pessoas. Agora, quando vai dar certo, eu acho que depende não só da SpaceX e da vontade do Elon Musk, que é enorme, mas vai depender também da Agência Federal de Aeronáutica, que é quem regulamenta os voos teste, e eles vão certamente cobrar da SpaceX uma explicação detalhada do que aconteceu com a SN-11 e do que foi feito para mitigar um evento como esse antes de autorizar o próximo voo. Diz a SpaceX, isso antes do acidente do SN-11, que queria fazer um voo orbital do Starship junho, julho. Já era inacreditável antes do SN-11. Depois do SN-11, ficou mais inacreditável ainda. Mas eles ainda estão correndo para botar alguma coisa em órbita até o final do ano. E, sinceramente, pelo ritmo que eles estão andando, eu não acho inacreditável. Vão precisar de sucessos que até agora eles não tiveram aí nessa corrida, mas a tendência é ir melhorando, a tendência é eles irem se aperfeiçoando a cada lançamento, e eu gosto muito dessa atitude deles de fazer as coisas abertamente e não ter vergonha de falhar. Que eu acho que isso é um mérito que a NASA tinha nos anos 60, passava até por alguns constrangimentos, porque os russos em contrapartida, né, de novo, Yuri Knight, os russos em contrapartida só contavam aquilo que dava certo e não contavam aquilo que dava errado, enquanto a NASA era aberta e os fracassos eram abertos, mas a abertura dos fracassos também permitia um aprendizado e uma ousadia maior por parte dos americanos. Eu acho que a SpaceX está passando pelo mesmo processo, é legal ver eles com o mesmo engajamento e com a mesma vibração que o pessoal da NASA lá no programa Apollo tinha. Agora, podemos fazer um bolão aqui. Eu acho que um Starship vai atingir a órbita até o fim do ano. Essa seria a minha aposta. Eu faço essa aposta também. Um negócio legal é que eu acompanho no Twitter vários perfis porque tem uns caras que estão ganhando uma grana lá nos Estados Unidos, que eles têm uns canais, né, do YouTube, e eles ficam acompanhando online, e as pessoas fazem doações para eles. Então, a pessoa chega lá, dá doação de $50. Aí eu acho que eles enchem, assim, inclusive, eles mostraram fotos que como eles começaram, aquela história, como eles começaram e como é que eles estão hoje. Então, os caras começaram com um negócio pequenininho, os equipamentos simples para monitorar esses lançamentos, e hoje os caras estão com estúdio, com máquinas sofisticadíssimas para, né, ter uma boa imagem do foguete. E eu estou falando nesse assunto porque o que é que acontece? A SpaceX ela já está influenciando outros programas, né? Eu não sei se é a China, né? A China já está, a partir de tanta imagem vazada, né, que os caras colocam tudo que eles, né? Então eu acho que a China está copiando, está sugando todo esse material que esses caras, os YouTubers, estão produzindo. Eles estão sugando tudo essa informação, e não só a China, mas eu acho que outros países também
estão desenvolvendo seus protótipos também, né? Então, de repente, é possível que, talvez, aí, no curto prazo, não tenha só esse modelo da SpaceX de reusabilidade, né? Em funcionamentos, mas, de repente, em outros países. Você acha que isso plausível, assim, de repente, a gente tem 2022 e 2023 isso, assim, outros países explorando mais que isso? plausível, é uma questão de necessidade, Júlio, porque ninguém vai conseguir competir. Se você tem um foguete que você usa uma vez e joga fora, e o seu concorrente tem um foguete que ele usa 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, que fosse 3 vezes, você já não ia conseguir competir em preço. A China já acusava a SpaceX de dumping, que nunca houve, mas já acusava de dumping, quando a SpaceX vendia o Falcon 9 descartável, porque era mais barato que os foguetes chineses. Eles falavam, não é possível que vocês com mão de obra americana fazem um foguete mais barato que a gente com mão de obra chinesa. Mas faziam com inovação. E com a reutilização, esse barateamento se acentua. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é um desespero. A gente vê empresas como a United Launch Alliance preocupada com reutilização, coisa que nunca os preocupou. Então, aí há 50 anos, né, é uma joint da Boeing e da Lockheed Martin, nunca tiveram nenhuma preocupação com reutilização, agora já começam para o foguete Vulcan deles, já começam a se preocupar. A gente vê protótipos chineses que, até de forma muito parecida com o que faz o Falcon 9, estão propondo fazer reutilização. A gente vê o mercado de pequenos lançadores, como o Electron, por exemplo, lá da Rocket Lab, que lança lá da Nova Zelândia, eles também propondo reutilização de foguetes. E o pessoal da Arianespace na Europa, a Arianespace dominava o mercado de lançamento comercial de satélites, os caras foram dizimados e agora estão pedindo, pelo amor de Deus, vão lançar o Ariane 6, que ainda é descartável, e lá dentro mesmo eles estão pedindo para os europeus, pelo amor de Deus, contratem a Arianespace para fazer lançamentos europeus, porque senão não vai ter demanda para nós. E, assim, já estão pensando na próxima geração que vai ter que ser reutilizável. Então, assim, é uma atitude padrão do Elon Musk em qualquer mercado que ele entra, né? Ele fez a mesma coisa, enfrentando o lobby dos combustíveis fósseis e o lobby também da indústria automobilística com a Tesla, aquela coisa de empurrar carro elétrico e tal, e agora o mundo inteiro está tendo que correr atrás de carro elétrico, mas a Tesla gritou primeiro, e a mesma coisa acontece no espaço com a SpaceX. Ela foi a primeira a gritar a reutilização, agora todo mundo tem que correr atrás, daqui a 5 a 10 anos acho que vai estar todo mundo nessa mesma página, mas claro, a SpaceX que saiu na frente tem uma vantagem enorme, tem esse período todo, enquanto os outros estão correndo atrás, que ela já tem o serviço para oferecer e os outros não. Então, a vantagem de mercado que ela tem hoje é enorme. E é isso que possibilita eles pegarem o dinheiro que eles ganham e gastarem, vamos fazer aqui um foguete para construir uma cidade em Marte, que a rigor, do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido. O menor sentido. Não existe uma demanda reprimida por pessoas que querem construir uma cidade em Marte. Não existe. Eles estão forçando a existência disso a partir do que eles ganham com o lançamento comercial de satélites e agora com o projeto Starlink também, de internet rápida, com essa super constelação aí em baixa órbita. Eu queria assim, convidar a Lucas para complementar aí. Lucas, feliz aniversário aí para você. Aí, se você puder, eu vi que você está interessado em complementar aí também. Pô, antes do Lucas falar, ele tá abrindo o microfone, desejar um feliz aniversário. E tô super feliz que eu tô aqui com o Lucas, com o Douglas, são dois chapas aí que a gente vive se tropeçando nesses eventos. É muito legal vê-lo novamente neste aniversário, esse aniversário muito feliz que eu sei que o Lucas comemorou com muita alegria lá onde ele tá morando. Eu fui contemplado com a vacina hoje, né? E aí, o negócio tá tão bom aqui que eu pude escolher ainda. Eles deixam você falar, você quer tomar Moderna, Pfizer ou Johnson Johnson, né? Pode escolher qual que você quer tomar ainda. E, não, obrigado pelas felicitações. Estava aqui escutando vocês falando, eu acabei entrando um pouquinho atrasado, não peguei tudo. E queria só dar uma pimentadinha no negócio que o Salvador falou ali, porque foi uma coisa que eu fiquei refletindo em relação ao SN11, né? Do teste do SN11. No primeiro momento eu tinha achado eles arrogantes também. Eu pensei, porra, os caras querer lançar no pior momento possível, né? E poderia ter motivos técnicos, motivos operacionais deles não ter uma janela, talvez para ficar esperando muito mais tempo ou não,
Mas depois, refletindo melhor, eu acho que eu entendi o porquê que eles fizeram isso, né? Eles fizeram esse pulo proposital do SN11 para o SN15. Então, eles simplesmente descartaram algumas protótipos que estavam no meio do caminho, porque eles perceberam que várias das tecnologias que eles estavam pensando não estavam funcionando. Então, eles teriam que fazer uma tecnologia nova, e aí fizeram esse pulo, e deixaram para trás, inclusive, partes, né, de naves que eles estavam construindo. Eu concluí que aquela tentativa da SN11, na verdade, foi do tipo, olha, a gente já sabe que esse modelo que a gente tem aqui não é o modelo final, não é esse que vai funcionar, e os Estados Unidos, historicamente, tem esse problema de lançar em tempo ruim. Os Estados Unidos não lançam, e a Rússia lança. Então, eu acho que eles devem ter tido um bom debate para aquele lançamento, eu não acho que foi uma coisa de supetão, mas os caras devem ter falado o seguinte, poxa, se a gente conseguir fazer isso num dia que está nublado, que as pessoas não estão vendo, talvez inaugure uma nova era para a astronáutica americana, porque a astronáutica americana, historicamente, não lança em tempo ruim. E se eles fizessem aquilo faz muito sentido para mim, para o que a Starship está se candidatando a ser, né? Porque para o que a gente quer fazer em Marte com a Starship, se você não tiver vários lançamentos ocorrendo ao longo do ano inteiro, não vai funcionar. E a gente tem essa estigma histórica nos Estados Unidos de não lançar em tempo ruim, né? Então, acho que os caras falaram, a gente já sabe que esse cara aqui não é o cara que a gente vai utilizar lá para frente, vamos tentar lançar, e quem sabe dá certo. Eu acho que eles sabiam que tinha essa chance de não dar certo, mas eu acho que eles imaginaram que não ia dar tão errado. E isso que eu talvez assuma aqui, e o fato dela ter explodido numa altitude considerável e ter espalhado detritos foi péssimo, ao ponto de agora, eu acho que eles estão sofrendo agora para lançar a SN15, eu acho que o FAA está realmente ali dando uma cozinhada neles para eles lançarem agora, né? E eles vão questionar muitas coisas. Mas eu não acho que foi uma arrogância, acho que foi mais uma tentativa de quebrar barreiras do que os Estados Unidos têm essa mania de nunca lançar em tempo ruim. Eu não sei então, que mas deixa eu te colocar mais uma coisinha só, que acho que compõe na ofensa da SpaceX. A SpaceX queria lançar no dia anterior. E foi impedida porque o inspetor da FAA não estava disponível para ir lá. E aí, quando o inspetor chegou, eles lançaram na bruma. Enxerga aí. Você não quer enxergar? Enxerga aí. Eu acho, do jeito que o Elon Musk é mal criado no Twitter com a FAA, eu acho que foi de sacanagem. E saiu em detrimento deles, porque se tivesse pousado, parabéns, chupa a FAA. Agora, como não foi isso que aconteceu, agora eles vão ter que aguentar o calor também. Mas de qualquer maneira, em alguma hora eles vão ter que superar o tempo ruim se eles quiserem implementar o que a SpaceX está se propondo a fazer, né? Com a quantidade de lançamentos que eles estão se propondo e as datas todas, que a gente sabe que é aquela data Elon Musk, né? Que é aquela data que ele fala, que tudo tem acontecido, tudo que ele falou que vai fazer, ele fez, mas sempre atrasado em relação à data que ele se propõe. Mas as datas todas que ele está se propondo para Marte, da maneira que ele está se colocando, se eu não me engano, você tem que lançar uma nave dessa. Eu não lembro se tinha esse cálculo, eu não lembro exatamente se era toda semana, ou pelo menos várias por mês, e aí você não vai poder ficar dependendo de janela de tempo bom para lançar, né? Então, em alguma hora, eles vão começar realmente a bater nesse lance do tempo ruim, coisa que os russos já fazem, até por conta das janelas que a Rússia tem para lançamento sempre serem ruins, os caras já fazem desde da década de 60. Então, é interessante. Acho que isso é mais uma barreira que eles estão tentando quebrar, né? Lucas? Oi. Contribuir um pouquinho com vocês. A questão do lançamento, né, no mundo sempre teve esses dois dilemas aí, do russo e do americano. Mas não seria, então, o caso deles pensarem em lançar em outros lugares que tem a latitude melhor, um clima melhor? Por exemplo, o Brasil é bom, muito bom nisso, não tem um centro grande de excelência, nenhum veículo lançador. Mas todo esse contratempo que tanto os Estados Unidos como a Rússia têm, aqui nós não temos. Seria no caso também deles vindo para cá, fazer uma parceria e vir para cá, para o Brasil, lançar aqui? Olha, a história é longa aqui, mas eu falo com muita convicção que a SpaceX não vai lançar de Alcântara. E isso pode ser que assim, daqui a algumas décadas, talvez isso ocorra, mas a gente não consegue enxergar isso num prazo, pelo menos de médio prazo, e aí são por motivos de investimentos já feitos, né, motivo histórico. Então, o Elon Musk teve alguns desgostos com o Brasil,
eu conheço pelo menos 2 situações que eu sei que ele ficou bem irritado com o Brasil. Ainda no comecinho da década passada, o Elon Musk quis ver a possibilidade de instalar uma antena de rastreio em Alcântara, em Fernando de Noronha, né? Lembrando que os europeus já usam rastreio de Natal. E ele foi extremamente mal recebido aqui no Brasil quando ele propôs essa ideia de Fernando de Noronha. Poderia ter recebido uma negativa, mas ele recebeu uma negativa que foi meio agressiva em relação a ele. E eu sei que ele ficou muito desgostoso em relação a isso. E aí a gente teve esse lançamento agora do Amazônia 1, e o Elon Musk, a SpaceX concorreu para lançar o Amazônia 1 e foi desclassificada, ela não foi para as finais, entre as 3 propostas finais, e ele disse que foi de alguma forma perseguido pelo Brasil, questionou por que isso aconteceu, e eu escutei de pessoas que trabalham na SpaceX que ficou um clima muito ruim. Então, eu acho assim, tem um pouquinho de má vontade dele vir para o Brasil. Alcântara, hoje em dia, tem alguns problemas, principalmente por questão de logística. É muito difícil ainda de chegar em Alcântara. É muito caro estabelecer qualquer coisa lá. Eu ouvi de um comandante, que foi o comandante de Alcântara, da base lá do CLA, ele me falou: Lucas, construir uma casa em Alcântara sai 4 vezes mais caro do que construir em São Luís. Então, essa ainda é uma realidade que a gente vive em Alcântara hoje em dia, que teria que ser vencida essa realidade. E eu não acho que essa realidade é responsabilidade das empresas vencerem. Eu acho que o governo brasileiro deveria assumir uma posição séria em relação ao Alcântara e criar meios de ter uma estrutura que seja convidativa para os outros virem. Então, acho que está muito nessa cabeça de tipo, olha, venham e aí depois a gente vê o que faz. Mas eu não sei se isso vai funcionar muito bem. Eu tomo cuidado um pouquinho só para a gente esperar, porque está para ser divulgado em torno aí de 9 empresas que dizem que estão interessadas em lançar de Alcântara. Eu gostaria muito de ver a lista final antes de eu realmente falar que não vai ter ninguém interessado em lançar de Alcântara. Eu não sei quem são essas pessoas, ouvi só a fofoca de corredor, não consigo afirmar quem são essas pessoas. E o lance todo é que, assim, a Flórida não é tão ruim para lançar em questão de clima. Eu acho que a Flórida é boa. Tem a questão dos furacões sazonais, que é uma coisa que eles já lidam há muito tempo, mas Alcântara tem alguns probleminhas também. Então, a maré, por exemplo, de Alcântara varia muito, varia até 8 metros de determinado dia para o outro. E eles têm uma dificuldade muito grande de fazer um porto para receber carga em Alcântara. Eles estão falando em fazer um porto flutuante, é uma das saídas que eles estão buscando para Alcântara. E se vocês derem uma busca aí do porto flutuante que eles querem construir lá, é um valor na casa dos bilhões de dólares, dos bilhões de reais. E alguém tem que se movimentar para começar a fazer isso. Até lá, como é que você levaria um equipamento, por exemplo, da SpaceX para Alcântara? A gente não tem muito uma porta de entrada ainda, e é por isso que a gente está muito dependente de lançadores menores que a gente pode carregar, talvez dentro de um cargueiro, de um Antonov, alguma coisa que dê para levar ou até a pista de Alcântara, ou, na pior das hipóteses, até algum aeroporto próximo, e depois vai pegar um caminho de estrada. E, de novo, até a estrada é muito ruim. Talvez até vocês conheçam melhor do que eu, Júlio, até pelo morar no Nordeste, mas o Harrington já esteve lá. Ele trabalha também no centro de lançamento aqui da Barreira do Inferno, e inclusive está concluindo aqui o mestrado. Tem um trabalho interessante. Ele conseguiu mapear assim todas as bases de lançamento de foguete do mundo, inclusive as secretas. Então, assim, é um trabalho assim que é esperado, acho, o trabalho de Harrington aí, porque assim, eu vou falar uma coisa para você, Harrington. Eu acho a Barreira do Inferno, eu entendo as dificuldades todas da cidade que chegou, né, de Parnamirim e tal, mas a localização da Barreira do Inferno, para mim, era a mais privilegiada de todas no Brasil, porque você consegue lançar órbitas, né, polar da Barreira do Inferno, tanto em direção ao norte quanto em direção ao sul, que é muito interessante. São poucas bases do mundo que tem essa possibilidade. Equatorial e norte-sul. Norte e sul. A Alcântara não consegue fazer isso. Então, a gente tinha uma pérola na mão, que é a Barreira do Inferno, na minha opinião. Eu já falei isso para vários brigadeiros. E é uma pena que a cidade chegou tão próxima da Barreira do Inferno, que eu acho que era um spot de lançamento até melhor do que Alcântara, na minha opinião. Eu vi a sua argumentação tudinha. Eu não vou entrar no mérito de Alcântara, uma barreira, mas eu vou dizer o seguinte, que tudo é questão de investimento, se for vencido.
né? Então, a gente não tem um Elon Musk aqui para bancar isso para a gente, não. Ainda não, né? Não tem, mas no sentido de, se ele quisesse, dá de fazer. Eu entendi o seu contexto que você falou aí, mas que é possível, eu acho bem possível. Eu conheço os dois centros, sei a realidade de cada um, e sei que é possível vencer. É possível vencer, mas tem que ter um o que eu acho investimento considerável. É que para a SpaceX, Ayrton, como eles têm veículos de grande porte, você não tem... A vantagem que você ganha em Alcântara para lançamentos equatoriais, ela não é relevante para um veículo como o Falcon 9, que lança o satélite mais pesado que você tiver e ainda tem sobra para ele pousar de volta, ou o Falcon Heavy, que também pode fazer isso se for um satélite realmente muito pesado. Então, assim, eu acho que Alcântara tem uma posição muito privilegiada, e acho que Barreira do Inferno a mesma coisa, para lançadores de menor porte, em que qualquer ganho marginal em capacidade de carga útil vai ser relevante para esse lançador. Para a SpaceX, eu acho que, assim, combinando o fato de que eles trabalham com foguetes de alta capacidade, com o fato de que exigiria uma infraestrutura local que realmente nenhum desses centros aqui no Brasil ele tem, o nível de investimento é o que o Lucas falou, os caras já gastaram, já adaptaram lá 2 plataformas na Space Coast, lá no Centro Espacial Kennedy e na base da Força Aérea, lá da Força Espacial. Tem 2 plataformas lá, tem a plataforma de Vandenberg na Califórnia. Eles não precisam, com os foguetes de alta capacidade que eles têm, eles realmente não precisam da vantagem que Alcântara ou mesmo Barreira do Inferno traria. Eles chegam ao cúmulo de, às vezes, lançar Polar da Flórida, que é menos conveniente do que Vandenberg, e assim, contornando, tipo, sai para fora do mar e aí faz a curva, porque o foguete tem uma capacidade tão grande que mesmo com a carga útil que ele está levando, ele pode se dar ao luxo de gastar combustível com essas manobras. Então, acho mais complicado a SpaceX, mas o Lucas falou aí de 9 empresas, também estou curioso para ver essa lista. Eu acho que para foguetes de pequena capacidade, os centros brasileiros são muito atraentes. Primeiro, porque eles demandam menos infraestrutura, então é mais fácil você transportar e lançar de lá. Segundo, porque o ganho de estar ali próximo à linha do Equador é muito maior do que para foguetes de alta capacidade. Mas tem um ponto também que é interessante, né? O mercado orbital, equatorial, é o mercado de geoestacionário. Então, mais de 80% dos lançamentos orbitais equatoriais são para geoestacionário. E aí, obviamente, o lançador de pequeno porte não faz competição nesse tipo de mercado. Existe um mercado nichado, não existente ainda, que são o mercado de rastreamento, de acompanhamento de commodities. Então, você pega boa parte dos commodities, principalmente a agricultura, é feito entre regiões tropicais, e aí sim faz muito sentido você ter lançamentos orbitais ou próximos orbitais, aí até 15 graus, 20 graus, e aí um lançamento de pequeno porte de Alcântara seria muito competitivo, né? E aí o pessoal fala muito daqueles 35% de economia em relação ao Cabo Canaveral, e mesmo esse número, ele não é um número fixo, vai depender da altitude que eu estou lançando, né, da característica do lançador, e aí para pequenos lançadores, em órbita baixa, equatorial, é maior ainda a economia de lançar de Alcântara, o que é muito interessante. Mas é um mercado ainda pouco executado, que é o mercado de baixa órbita equatorial, e eu adoraria ver satélites geoestacionários competindo de Alcântara com o Kourou, por exemplo, seria muito legal. Mas eu acho que a gente vai explorar muito esse nicho de pequenos lançadores equatorial de um mercado ainda que está por vir. E aí outra coisa que a gente tem que ter em mente é que tanto missões cislunares, né, missões que vão aí até a Lua, regiões entre Terra e Lua, e até missões a Marte, poder lançar de uma órbita equatorial também é muito interessante, principalmente se a gente quiser fazer rendezvous no espaço, quiser fazer coisas mais complexas para alcançar o espaço profundo, lançar de uma base equatorial como Alcântara seria muito legal. Eu, se tivesse no poder de decisão do governo brasileiro, eu investiria muito nessa economia que está por vir, nessa ideia de que se um dia a gente tiver, por exemplo, um modal logístico amplo no sistema solar, Alcântara poderia fazer uma diferença significativa. Mas eu, particularmente, nunca vi o governo batendo nessa tecla de modal logístico de sistema solar, e acho que ele é uma coisa muito futurística para o governo pensar nisso. Mas eu já estaria
trabalhando nesse sentido. Então, faço uma pergunta para o Salvador, como você, Lucas, é que muito fora do planeta, mas e o transporte no planeta? Se eu pegar aqui, subir em Alcântara e vou lá para Cabo Canaveral, que de lá eu vou para a Lua. Aí também tem um transporte, vou para a China, vou para a Índia, e aí essa região equatorial aí, ela é muito melhor de se trabalhar. Não se pensa isso, não tem esse mercado, ó, vamos pensar não só por avião, né? Vamos também pensar em veículos suborbitais ou mesmo orbitais que transitam no planeta nessas regiões? A própria Starship, né? Você tem a versão dela suborbital, e o Elon Musk, o que ele está fazendo? Ele está comprando plataforma de petróleo desativada, ele vai recauchutar a plataforma e vai colocar esses spots ao redor do mundo, mas eu não acho que ele vai querer colocar num local onde não tenha um centro populacional com densidade muito grande. Então, por exemplo, ele quer colocar perto de Tóquio. Ele não pode colocar na cidade de Tóquio por diversos motivos, por questão de barulho, por questão de eventualmente ter um acidente. Mas o que ele vai fazer, ele vai afastar um pouquinho em relação ao mar, ele vai ter algum tipo de transporte, que pode ser até um Hyperloop, não sei exatamente como é que ele quer resolver isso, mas que ele vai transportar de Tóquio até o site de lançamento, que vai ser numa plataforma no meio do mar, e aí sim vai usar. É óbvio que lançar do Equador, sabendo-se que qualquer órbita que você vai fazer, obrigatoriamente passa no Equador, é óbvio que lançar do Equador você tem esse leque de opções muito maior do que lançar de uma posição mais perto dos polos. Mas eu acho que ele vai priorizar densidade populacional, lugares onde ele sabe que vai ter uma quantidade maior de passageiros, né? Essa ideia de jogar para o mapa, de ver a população, isso já teve aqui na Barreira também. O problema é população, a gente tem logística, a gente tem aeroporto, a gente tem aeroporto, a gente tem como chegar em Natal, né? Natal, em todo lugar do Brasil. E essa questão aí da população, por exemplo, você faz ali uma plataforma calculada para não atrapalhar o tráfego nem aéreo e nem dos navios de comércio, ficando ali a 10 quilômetros, 15 quilômetros ali da base da Barreira do Inferno, não seria um custo tão grande, não, na minha opinião, para se resolver essa questão e dá de pensar nisso. É uma opção. Eu acho que um outro aspecto é que assim, a gente não sabe se existe essa demanda. Porque assim, o Elon Musk está querendo forçar isso, transporte ponto a ponto com foguete suborbital na Terra, mas a gente não sabe se existe. Basta lembrar a história dos Concordes. Né? Em princípio, você falaria assim, um avião supersônico de transporte de passageiros, maravilhoso. Em vez de você levar 12 horas para dar a volta aí intercontinental, você faz em 2 horas, faz em 3 horas. Então seria uma grande vantagem. Mas ele tinha problemas operacionais e problemas de segurança que negavam essa vantagem que ele oferecia. Então a mesma coisa pode acontecer com o Starship. A visão do Elon Musk é essa, ele quer até transportar passageiro em foguete. Eu não sei se é uma boa ideia. Será que um Starship, mesmo altamente evoluído, vai chegar ao nível de segurança da aviação comercial? Eu acho complicadíssimo isso. Não precisa nem ser questão de segurança, Salva. Pode ser questão de mercado puro. O A380, por exemplo. O A380 teve alguns problemas lá com os motores, bem pontual, mas não foi por problema técnico que fez o negócio uma falência no mercado, né? A Airbus parou de produzir o A380. Exato. Eles apostaram numa coisa de grandes hubs que iam transportar 1.000 pessoas de cada vez, e esse mercado não existia demanda para voos de 1.000 pessoas, e aí o A380 parou de fazer sentido. Eu acho que essa é uma coisa que vai ter que ser muito testada com o Starship. Ele é maravilhoso para ir à Lua, ele é maravilhoso para ir a Marte, ele dá um baile para lançar satélites, e se ele for barato, tudo bem, mas para transporte ponto a ponto de pessoas, eu acho que ainda tem um longo caminho aí, várias dúvidas pelo caminho, que não são só técnicas, que são de segurança e de mercado mesmo, se existe esse mercado. Pessoal, queria registrar aqui a presença também de Vinícius Richelli e João Anderson Thiago. A gente bolou uma missão uma missão do Habitat Marte, uma missão virtual para organizar alguns eventos. Então, isso aqui está dentro da nossa missão, do nosso objetivo. Gabriel também, que teve uma missão passada aí, discutindo aspectos relacionados à saúde, né, também dos astronautas também. E uma coisa que eu estava querendo perguntar para Salvador
o que é que ele vê assim, né, na realidade do Brasil, né? Como é que fica o Brasil como player, né? Assim, nesse cenário global espacial. É interessante a gente depois eu queria a complementação de Lucas, né? Porque Lucas é um exemplo aí de empreendedor da área espacial, né? Um brasileiro. E aí, como é que vocês veem isso, assim, Salvador? Cara, bom, o Lucas sabe bem disso. Eu sou extremamente frustrado com a situação brasileira, porque assim, o programa espacial como um todo, ele exige duas coisas muito fundamentais. Uma é firmeza de propósito. Você sabe aonde você quer ir e você planeja 10, 20, 30 anos na frente para onde você vai. E o outro é firmeza de financiamento. Você fala, eu sei aonde eu quero ir, eu sei quanto eu tenho que gastar, e você gasta regularmente, não só para formar pessoal, montar equipes, mas criar infraestrutura, criar equipamentos, criar indústria ao redor para produzir o que você vai precisar. E assim, a visão estratégica do Brasil sempre foi muito curta nesse sentido. Nenhum dos governos que passaram, e assim, há uma degradação, é fato, que vem desde os governos militares, onde se deu um pouquinho mais de atenção ao programa espacial. Desde então, há uma degradação crescente nesse âmbito espacial, mas nem mesmo nos momentos mais lúcidos a gente teve essa firmeza de propósito de falar, nós vamos fazer isso na data tal, do jeito tal, com o desenvolvimento tal e com o investimento tal que vai exigir X anos de aplicação. É só você contrastar a história do programa espacial brasileiro com a história do programa espacial chinês, que são mais ou menos paralelos de origem. Ok, a China tem uma vantagem porque tinha questões geopolíticas que motivaram a desenvolver bomba atômica e mísseis balísticos, mas ainda assim foi um programa que chegou a estar parelho. Quando o Brasil assinou o acordo para fazer os satélites do programa Cibers, Sino Brasileiro, eram programas compatíveis entre si, mas a China teve essa clareza e essa programação multidecadal de falar, olha, nós vamos fazer isso, e olha onde eles estão agora, e a gente está basicamente no mesmo ponto em que a gente assinou o contrato com eles lá para fazer os primeiros Cibers. Então, assim, a gente não evoluiu, eles são uma das grandes potências espaciais do mundo, e a gente começou basicamente do mesmo ponto tecnológico. O que aconteceu? Aconteceu que o Brasil historicamente não leva a sério. Né? Faz investimentos mínimos e às vezes não são nem mínimos, mas são irregulares. Não adianta você chegar a um governo, gasta um monte e depois entra outro governo e não gasta nada, porque você joga fora o que você já gastou e você acaba não chegando aonde você queria chegar. Então tem problemas aí de visão estratégica, visão de Estado. Né? O Brasil tem uma dificuldade crônica, não só no espaço, mas em todas as áreas, de pensar como Estado. Pensa sempre como governo. Bom, meu mandato vai acabar daqui 2 anos. Então, esse é o meu horizonte do que eu preciso me preocupar. E um programa espacial exige visão de Estado, exige uma perspectiva de futuro muito além de 1 ou 2 mandatos. E aí é que eu acho que a gente tropeça, e é muito difícil. O Lucas é um exemplo de sucesso, mas é um exemplo de sucesso porque entra numa trilha paralela que não depende do pensamento governamental. Porque se depender da estrutura governamental é muito difícil. Você precisa de um golpe de sorte, de um momento certo e de ter um projeto de duração pequena o suficiente para você conseguir surfar aquela onda, porque senão a coisa não evolui. Eu sou muito frustrado, eu acompanho o programa espacial de perto desde do ano 2000, e isso profissionalmente, né? Tirando o que como interessado eu acompanhava. E é muito frustrante ver quão pouco a gente evoluiu. A gente festejou agora o lançamento do Amazônia 1, é um marco, é importante, é muito legal, mas ao mesmo tempo, se você olhar quantos anos estava atrasada a plataforma multimissão que deu origem ao Amazônia 1 e entender que a plataforma multimissão é justamente para baratear o lançamento de futuras missões, e do outro lado você não tem nem recursos nem planejamento para fazer futuras missões, você fala, meu, quem está pensando esse programa? E infelizmente, do ponto de vista histórico, a gente tem essa deficiência, por isso eu não sou nada otimista com o programa espacial brasileiro. Eu torço muito, como acho que todo brasileiro interessado no espaço deve torcer, mas torcer não ganha jogo, né? Vocês sabem disso. É importante separar também duas coisas, né? A gente tem algo que é o PEB, né, com o Programa Espacial Brasileiro, mas
tem a parte da economia espacial. Então, não ter um programa institucionalizado não quer dizer que o Brasil não possa fazer parte da economia espacial. Então, hoje em dia, assim, e acredito que o Salvador pense igual, e a maior parte das pessoas que estão tentando trabalhar na área pense, a gente não pode ficar esperando muito também se o governo vai fazer A ou B, né? Eu acho que o próprio Júlio pode falar em relação ao habitat. Eu acho que se você fosse ficar esperando o governo falar, Júlio, vem aqui que eu vou te ajudar a instalar o habitat lá no sítio, você nunca teria feito, né? E isso vale para todo mundo. Tudo que a gente faz, se a gente fosse ficar esperando o governo vir ajudar... Então, eu costumo falar, se o governo não atrapalhar a gente, já está ótimo, né? E sendo bem sincero, hoje em dia não me atrapalha. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer, ninguém nunca veio falar não pode fazer isso, ou vai ter aqui uma legislação que não vai te atrapalhar. Eu não posso reclamar disso, mas também nunca sentei para o governo para pedir dinheiro, falar, preciso de dinheiro de vocês para a gente tentar fazer alguma coisa junto. E aí, quando a gente pensa na economia espacial, esquece um pouquinho o PEB de lado, a economia espacial ela pode ser dividida em vários pequenos nichos, mas eu gosto, para simplificar, em separar em 2 nichos principais. Um a gente chama de upstream, que são as coisas que são enviadas para a órbita, e tem um downstream, que são as coisas que voltam da órbita para a Terra. Esse voltar da órbita para a Terra não quer dizer que é algo tangível, pode ser um bem intangível, como um dado, uma foto, né? Alguma coisa que depende só de bits, por exemplo. E aí, hoje, eu percebo que o Brasil ele é muito bom para prestar serviços. Eu acho que mais do que a gente pensar em ter um parque fabril muito grande, fazendo manufatura de satélites, foguetes, blá, 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 a gente já tem uma estrutura muito pronta para tratar dados, por exemplo. E quando a gente compete, por exemplo, com outros países que historicamente são bons para tratar dados, como países asiáticos, a própria Índia, eu acho que a gente tem uma cultura muito mais próxima dos países ocidentais, né, seja Estados Unidos ou Europa, e a gente, principalmente agora por conta do câmbio maluco que a gente está vivendo, se tornou um país muito acessível para ser contratado para lidar com esses dados que descem aí dos satélites. E aí a gente pode colocar a complexidade que a gente quiser, desde pegar os dados e colocar num relatório e passar para frente, a desenvolver inteligência artificial, desenvolver meios de distribuir melhor esses dados. Então, sempre que alguém vem conversar comigo, fala, Lucas, eu quero abrir uma empresa na área espacial hoje em dia. Qual que é o melhor caminho? Normalmente eu digo que o melhor caminho é trabalhar com bens intangíveis, com essa história de downstream, e eu acho que o Brasil teria muita competência para bater de frente na economia espacial com toda essa área principalmente de imagens, né, de trabalhar com inteligência para agricultura, para óleo e gás, a mineração, todas as coisas que a gente já faz bem no Brasil. A gente já sabe trabalhar bem com dados, porque a gente prospecta petróleo, porque a gente minera. A gente poderia levar isso para o âmbito global através de satélites, né? Então, isso é a primeira coisa que eu acho que seria um caminho trivial. Tendo esse mercado estabelecido no Brasil, aí começa a fazer sentido para o cara falar, olha, já tem um pessoal que usa dados aqui no Brasil, uma mão de obra super qualificada, e se eu abrisse uma empresa para fazer um pequeno satélite para gerar dado para essas pessoas que já tem tanta gente usando? Aí você já começa a estabelecer um mercado no país que faria uso desses dados que uma empresa que vai criar o satélite poderia fornecer. E aí, quando tivesse uma quantidade significativa de empresas construindo satélites no Brasil, aí um empreendedor pode falar, poxa, faz sentido agora que essas empresas já estão produzindo aqui, a logística talvez consiga resolver os problemas, e eu fazer minha própria empresa de lançador espacial para lançar desde Alcântara. Então, começando dos dados, indo para construir satélite, para depois chegar em foguete, olhando pelo olhar da economia, né, do empreendedorismo, me parece muito mais sensato do que fazer o caminho inverso, de garantir foguete para garantir o satélite, para garantir os dados. Então, acho que eu inverteria o caminho do que eu quero construir até chegar lá. Agora, se o governo quiser fazer o caminho inverso, aí é uma decisão geopolítica, e não cai no âmbito empresarial da coisa. Então, olhando pelo âmbito empresarial, saindo do Programa Espacial Brasileiro, eu acho que trabalhar com dados faz sentido. Agora, se eu vestir a cartola, né, do governante, do cara que está se importando com o Programa Espacial Brasileiro, eu acho que seria muito importante da gente colocar a Alcântara para ser funcional, pensando no mercado futuro que vai vir, principalmente cislunar e até modal logístico do sistema solar. E eu acho que deveria ter projetos encomendados para mais empresas surgirem produzindo satélite. Então, teria que ter esses caminhos ocorrendo simultaneamente dos dois lados. Essa é a minha opinião do que a gente deveria fazer para o Programa Espacial Brasileiro funcionar.
Hoje em dia, eu acho que nenhum dos lados funciona. Exato. Eu acho que faz todo sentido o que você está falando, mas ao mesmo tempo, e assim, eu enxergo a lógica disso, mas não levem em conta duas coisas. Primeiro, a experiência. Nenhum país conseguiu desenvolver um programa espacial assim, de baixo para cima, como você está propondo. E segundo, você tem que levar em conta que há uma concorrência internacional em torno disso. Então, é verdade, para a gente processar dados está muito favorável nesse momento, e a gente tem as competências e tem a capacidade, mas para você saltar para outros níveis, aí você começa a ter barreiras internacionais, porque o cara ele vai falar, não, vale a pena fazer um satélite. Não, mas sai mais barato já comprar pronto. E o Brasil tem esse problema na iniciativa privada muito arraigado de cultura de não investir em pesquisa e desenvolvimento. Se o cara pode comprar pronto, ele prefere comprar pronto do que arriscar investir em pesquisa e desenvolvimento sem ter a certeza do que vai vir. Então, acho que assim, é uma visão maravilhosa, mas eu nunca vi nenhum país que sem incentivo governamental tenha conseguido botar um programa espacial. E a gente vê o papel da NASA, mesmo nessa era comercial que a gente está vivendo, o papel da NASA é fundamental. A SpaceX, a gente bate palma aqui e vibra toda vez. Se não tivesse NASA, não tinha SpaceX. Eu conheço alguns países que estão tentando fazer algo nesse sentido, Salva. Então, você pega, por exemplo, a Austrália, é um país que está lidando com o espaço há pouquíssimo tempo, ela tem uma agência espacial super jovem, e o que eles fizeram, que perceberam e está dando muito certo, é incentivar as startups a promoverem um ecossistema local. Então, a Agência Espacial Australiana, ela virou uma grande legisladora, ela está colocando legislação a favor dessas startups acontecerem. A Nova Zelândia, de certa forma, até o lance da Rocket Labs, ter ido para a Nova Zelândia e tal, tem também uma pegada de empreendedorismo mais forte do que uma decisão de uma agência nacional da Nova Zelândia. Você pega, por exemplo, a Finlândia, que eles têm lá o próprio ICEYE, que é esse satélite SAR que o Brasil está comprando. O país não tem uma agência espacial. Tudo bem, ela está sob a Agência Espacial Europeia, tá, mas eles não tiveram que movimentar uma superestrutura governamental para dar chance para os caras começarem a mexer com dados de SAR e criarem uma empresa que está fazendo o radar SAR ao ponto de ganhar uma licitação brasileira. Claro que, assim, aí sim, eu acho que existia uma arrogância muito grande no início dos anos 2000, dos empreendedores achar que daria para fazer essa transição do Legacy Space, que é essa ideia de que o programa espacial funciona através de encomendas tecnológicas governamentais, para um pulo de um ecossistema totalmente liberto, como são outros ecossistemas, como empresas digitais e tal. E aí a gente percebeu no longo do caminho que é um triângulo. A gente tem a dependência ainda, tem obviamente a tecnologia, a startup aqui, você tem aqui o consumidor, mas você tem nessa transferência a ação governamental ajudando, incentivo de bolsas, de novas pesquisas, de legislação que facilite elas, mas cada vez mais a gente está tentando tirar esse player governamental e criar um ecossistema perene que seja startup direto com consumidores. Se o governo brasileiro puder fazer esse papel, né, de vou legislar a favor, vou facilitar, eu vou pegar, sei lá, Alcântara, eu vou transformar numa zona franca, tem um monte de coisa que o governo pode pensar o que fazer para tentar ajudar as coisas a acontecerem. Mas no momento atual, a gente não está vendo isso acontecer. Então, na minha opinião, é o seguinte, vamos tentar fazer o que outros países estão fazendo, assumindo que o nosso governo não vai ajudar nesse sentido, e é o que me resta, por exemplo, pelo menos nesse momento, eu não acho que vale a pena a gente ficar quebrando a cabeça para falar, eu vou fazer uma startup no Brasil para lançar foguetes no Brasil. Eu não acho que vai caber isso, só caberia talvez se a gente juntasse as melhores mentes brasileiras e achasse meia dúzia de investidor muito maluco, e aí a Alcântara de alguma forma se deslanchasse. Então, são muitas variáveis que teriam que acontecer ao mesmo tempo. Então, nesses cenários todos, se você quer trabalhar com espaço, eu olho hoje em dia e falo, olha, dados, óleo e gás, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que conhecem o mercado de óleo e gás, tem agricultura, não preciso nem falar por quê, né? A própria Embrapa desenvolve muita pesquisa nesse sentido, e mineração também, que a gente vai ver cada vez mais. Não estou nem falando de mineração de asteroides, estou falando de usar ferramentas satelitais para ajudar a encontrar locais de melhor possibilidade de mineração e também para fazer acompanhamento, principalmente de impacto ambiental. Então, tudo isso o Brasil já pode trabalhar desde já e a gente tem gente para isso. Eu vou... Lucas,
Rapaz. Pois não, professor, pode falar. Não pode falar. Não, só para ver se Lucas enxerga o que eu vi na. Tudo isso que o Lucas falou aí sobre esses nichos, né? Se eu não me engano, a Estação Espacial Internacional ela tem também essa mesma dinâmica. Trabalhar a questão de lente, de traje, de estrutura, foi praticamente o mundo ali para colocar ali. Lógico que o pé ali foi o início Rússia e Estados Unidos, mas eles não são experts em tudo. Existe o Canadá é especialista em estrutura. A maioria das coisas que tem ali na estação espacial, ali, em nível de estrutura ali, foi os canadenses que fizeram para os americanos colocar lá em cima. Então, eu acho que esse negócio de vir do menor, digamos assim, para o maior, faz todo sentido o que o Lucas faz. Tá falando, né? Não sei se ele enxergou isso na construção da estação espacial. Você tem o braço robótico, o Canadá Army, é uma tecnologia que, o Canadá realmente está à frente dos outros, talvez o Japão tenha algo parecido, mas os Estados Unidos hoje em dia nem quer fazer braço robótico para estações espaciais, porque ele sabe que o Canadá entrega isso com o pé nas costas, né? Então, é exatamente isso. Então, se a gente tem, por exemplo, já essa expertise de saber lidar com a agricultura, porque a gente usa a agricultura como o principal motor da economia brasileira, por que não se especializar no espaço? Como que eu uso o espaço para melhorar a agricultura no mundo? Porque a agricultura vai ser uma coisa única, né? Se eu souber fazer muito bem a agricultura desde o espaço para o Brasil, eu vou saber fazer para a Ásia, vou saber fazer para a África, para onde quer que seja. Então, eu falo muito da gente usar esses pontos, que são pontos como fala em português isso? De aptidão natural que o Brasil já tem. A gente já trabalha vários temas que poderia trabalhar desde o espaço. Então, a gente seleciona esses pontos, mostra para as pessoas que vem outro problema, porque você colocar pessoas para empreender na área espacial também é uma dificuldade muito grande, porque existe um muro de que a pessoa acha que aquilo ali é restrito para poucas mentes do mundo. E não deveria ser verdade, porque você empreender com espaço é a mesma coisa do que você empreender, não sei, com a indústria de energia, com a indústria de petróleo e gás, e está cada vez mais democratizado. Então, quando você olha o próprio Elon Musk falando, a partir de agora, com a Starship, vai custar $1.000 cada quilo no espaço, as pessoas têm que ligar a anteninha e falar, por $1.000 eu consigo fazer uma empresa e começar a colocar coisa no espaço. Então, é esse tipo de brincadeira que a gente está vendo que está acontecendo mais e mais daqui para frente, de que o acesso ao espaço está ficando facilitado e ficando barato, e uma vez que isso está acontecendo, esse muro da dificuldade das pessoas em perceberem que é possível de empreender no espaço, a gente tem que começar a evangelizar elas, falar, olha, pessoal, vamos vir, vamos tentar empreender, vamos entender o que o Brasil pode fazer, e não ficar dependente só do governo, né? Então, é uma das coisas que eu coloco nas minhas falas, como responsabilidade minha também, mas, obviamente, eu tenho que dividir isso com muitas pessoas, de que mais e mais pessoas têm que se interessar nessa ideia de que, vou ter uma empresa e vou empreender em coisas espaciais, né? Pessoal, eu vou, por conta da questão do tempo, eu vou apresentar, a nossa estimativa era mais ou menos 1 hora de papo. Lucas, a gente vai organizar aquele evento lá, tem muita coisa para conversar com você, tá? E até fazer uma parceria também com o Fórum Aeroespacial Norte Rio Grandense também, para que seus temas são importantes para a gente pensar uma economia aqui no Rio Grande do Norte também, né? Uma economia local na área espacial. Mas eu tinha uma pergunta a última pergunta aí para Salvador. É o seguinte, Salvador, já que isso vai ficar gravado, nós temos poucas pessoas hoje aqui, mas vai ficar gravado esse registro. Assim, em relação à questão dos jovens, né? Nós temos muitos estudantes que estão entrando na universidade, muitos vão desenvolver essa visão empreendedora, né? De imaginar estar atuando como empreendedores, futuros empreendedores. O que você acha assim quais seriam dicas ou algumas coisas que você acha que eles devem pensar, devem voltar às suas motivações assim? Muitas pessoas, eu vejo na internet, no Instagram principalmente, muitas jovens, muitas meninas, né, trabalhando com canais de divulgação científica, né, no Instagram. E assim, eu imagino que existe um interesse, né? Mas quais seriam algumas dicas importantes para esse pessoal ganhar dinheiro, assim, viver disso? Eu adoraria saber essa dica para eu poder falar. Mas eu acho assim, eu acho que primeiro você tem que ser apaixonado, porque o resultado não vem do dia para a noite e é um processo.
e você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e naquilo que você está gerando em termos de qualidade de conteúdo, não só para você, mas para as pessoas que te acompanham. Então, esse é o primeiro foco. Você não tentar se pautar pelo que dá certo, se pautar pelo que você acredita, pelo que te faz bem. Porque eu volto a repetir, tudo bem, tem aquelas pessoas que crescem explosivamente? Tem, acontece. Mas não é o comum. Então você tem que estar muito satisfeito com o que você está fazendo, porque a caminhada é longa. Então você tem que acreditar nisso, acreditar no que você está fazendo e fazer porque você gosta. Se você passou dessa etapa, você está fazendo porque você gosta, você está à vontade, a minha recomendação é a seguinte: leia, leia, leia. A gente está numa sociedade que cada vez lê menos, cada vez menos consome esse tipo de conteúdo mais profundo, e eu acho que isso é absolutamente essencial, porque, inclusive, é a forma de você travar contato com todas as gerações que passaram antes de você, e às quais a gente deve o nosso legado como sociedade, né? Se você for pensar, tudo bem, eu posso ver vídeos fantásticos hoje de pessoas, de comunicadores maravilhosos de ciência, mas a voz do Carl Sagan, ok, posso assistir o Cosmos, mas eu só vou ouvir nos livros do Carl Sagan, eu só vou ouvir no que ele deixou escrito. Galileu, que é uma baita de uma referência, eu acho que a gente vive numa época tão esquisita e a gente vê tanta gente fazendo o equivalente do que fizeram com o Galileu lá no século XVII, que o pessoal se recusava a olhar no telescópio, porque não queria acreditar no que o cara estava falando. A pessoa se recusava a olhar. E hoje a gente tem um negacionismo muito grande. A gente tem muita gente que se recusa a olhar no telescópio, né? E eu acho que a gente tem que lembrar dessas histórias todas para a gente poder não repetir e para a gente poder se corrigir quando a gente percebe que está no caminho errado. Então, eu acho que é isso. Primeiro, gostar muito do que você faz. Se você não está gostando, você está fazendo porque você acha que você vai ganhar dinheiro, você está no caminho errado. Você pode até ganhar dinheiro no caminho, mas você está no caminho errado se o objetivo é esse. Não pode ser esse. O objetivo tem que ser uma coisa que eu amo, que eu gosto de fazer. E aí faça com as suas convicções e não abandone as tradições de leitura e de pesquisa, que eu acho que hoje em dia todo mundo liga uma câmera e acha que já é jornalista, que já acha que é comunicador e tal, e me preocupa um pouco isso, essa atitude. É muito legal que a gente tenha os instrumentos tecnológicos para fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo é importante lembrar que para fazer isso direito você tem que ter uma bagagem, e a gente tem que ser esponjinha. A gente tem que estar no mundo muito mais para aprender do que para ensinar, sempre, né? Se você tiver essa atitude e tiver um senso de perspectiva do tipo, estou fazendo o que eu curto fazer, eu acho que você está no caminho certo. Agora, se você começar a surtar do tipo, qual é o assunto que vai dar mais audiência? Qual é a chamada, o título do vídeo que vai chamar mais gente? Aí acho que é melhor pensar em outra coisa, porque a ciência tem muito a ver com falar o que é a realidade, e não falar o que as pessoas querem ouvir, né? E eu acho que é basicamente isso. Agora, Júlio, receita para ganhar dinheiro, velho, não tenho. Muito legal. Pessoal, é o seguinte, a gente, por conta do horário, por conta de algumas cervejinhas que alguns de nós tomamos aqui, ficamos com a bexiga um pouco cheia aí, a gente vai encerrando esse encontro aqui, tá? E agradecer a presença de vocês. E também, Lucas, vamos bolar o nosso evento lá. A gente tem muito a aprender com você aí também tá ok? Então, deixa a palavra aí, Lucas. Quer complementar alguma coisa? Não, vamos sim, Júlio. Eu acho que podemos tentar marcar já para as próximas semanas aí. Se a gente tinha combinado também da gente falar daquela aplicação que a gente fez para o Mars Society, né? Contar um pouquinho da história, como foi, até para ver se motiva mais gente para começar a aplicar. Acho que vocês não aplicaram, né, Júlio, até onde eu sei. Não aplicamos, não. Eu acho que a gente foi a única aplicação do Brasil mesmo. Então seria mais legal ter mais times aplicando. E foi uma experiência super bacana, então seria legal a gente contar um pouquinho da história. E aí, quando você quiser também falar de New Space, empreendedorismo, vamos marcar. Estou sempre disponível para esse tipo de coisa, adoro. Então, beleza. Salvador, última palavra aí. Professor,
Oi, Vinícius. Peraí, rapidinho. É, Estão me ouvindo bem? sim. Pronto, só queria pegar esse puxadinho que o Salvador disse. Seria interessante também para esses canais que estão surgindo agora, vocês foquem em ficção científica também, que puxa muito o público. Eu acho que o Salvador entende muito disso, já que ele é um baita fã de Star Trek. Eu adoro o canal dele. Então, tipo, é muito interessante quando você traz ciência para o público, puxando essa cultura pop que é muito poderosa no mundo atual, que com certeza trouxe muita gente para a ciência, e é algo que eu ainda vejo como se fosse separado do mundo científico, sabe? Então, tem um terreno muito fértil para a gente, muito fértil no cinema. Então, seria muito bom se a gente conseguisse trabalhar com isso, sabe? Trazer isso para o público, explicar como seria possível. A ciência Por por exemplo, trás, no né? evento que a gente teve de geopolítico, até comentei sobre como seria uma federação galáctica, o que foca muito com Star Trek. Então, é algo muito bom de se fazer, que infelizmente ainda está meio parado, assim, e que infelizmente, né, se a gente não entrar no barco agora, a gente pode perder ele. Vinícius, eu acho super interessante o que você está mencionando. Eu acho que a ficção científica é sim uma porta de entrada, é um caminho de exploração desses temas. Eu, em geral, eu procuro manter meio separado, entendeu? Uma separação meio igreja-estado, assim, tipo, o que eu faço de ciência é uma coisa, o que eu faço de ficção científica é outra. Às vezes a gente enxerga as conexões e usa essas conexões, mas eu acho assim, você não pode subordinar também. Tem que ter esse cuidado, né? De você não se pautar por isso. Se houver uma coisa que naturalmente se encaixa, vale a pena explorar. Mas, assim, muitas vezes eu me vejo fazendo divulgação de ciência, dizendo, olha, sabe aquele negócio da ficção científica? Então, aquilo lá não vai rolar. E eu acho que, assim, chega a ser um pouco enganação se você usar isso como instrumento para dizer que não vai rolar. Então, assim, acho uma ferramenta maravilhosa. Você pega filmes como Interestelar, por exemplo, Gravidade, são 2 filmes aí recentes que tem muito a dizer, que puxam muito esses assuntos e que tem um certo elemento científico ali que pode ser explorado, mas tem que tomar cuidado. Eu separo muito Star Trek, que é ficção científica soft, de ciência, porque eu sei que tem um abismo entre eles e eu não quero confundir isso na cabeça do público. Mas, tendo dito isso, eu concordo com você que a ficção científica e a cultura pop são recursos importantes para a gente aproveitar para divulgar a ciência, né? Eu escrevi uma matéria para o UOL que era a ciência dos Vingadores. Quando saiu o último filme dos Vingadores, eu fiz lá a matéria da ciência dos Vingadores, meio para dizer, olha, isso sim, isso não, isso mais ou menos, isso veio daqui, isso veio dali. Mas, assim, se o seu foco é ciência, não por acaso eu fiz essa matéria para o UOL Entretenimento, não fiz para o Tilt, que seria a seção de ciência. Então, acho que tem que ter esse senso de colocação, porque senão você corre o risco também de se baratear, entendeu? De virar sei lá, um caroneiro da ficção científica, que eu acho que é perigoso. Ficção científica é uma coisa maravilhosa, é uma abertura de cabeça maravilhosa para a gente pensar, ampliar horizontes, mas tem que tomar cuidado na divulgação científica também, porque senão vira um espetáculo. E assim, uma coisa que me incomoda é a espetacularização. Eu acho que a realidade já é muito espetacular, a gente não precisa exagerar com coisas que não existem. Então, esse é o meu, Salva, meu recorte. Sabe uma coisa interessante, para você ver como é que o meio termo, acho que ainda não foi encontrado no Brasil, a gente não tem nenhum canal em português que trata sobre futurismo. Você ter uma ideia. Então, onde a gente usa metodologias para tentar estudar o futuro e ver que ficção científica faz sentido ou não. A gente não tem um canal que fala sobre isso no Brasil. Então, acho que ainda tem esses terrenos de zonas cinzentas para trabalhar com o público brasileiro. Eu venho falando que futurismo deveria ser trazido para as nossas discussões com mais seriedade. Acho que, por exemplo, falar sobre conquista lunar, por exemplo, tem que trazer esse pessoal da academia que vem estudando futurismo já faz um tempo, para a gente entender melhor a sociedade,
filosofia, né? Toda essa parte que engloba como que a humanidade vai se portar daqui a 10, 50 e 100 anos, né? E aí eu acho que a ficção científica ela acaba trazendo esses elementos para ajudar a pessoa a pensar e até eventualmente fazer um julgamento se aquilo ali é viável ou não. Então acho que é muito legal, uma área que cabe muita gente, mas a gente tem que sempre tomar cuidado. Você trouxe uma coisa muito interessante que é o clickbait, né? A gente tem canal que tem, sei lá, 7 milhões de inscritos, que é só clickbait sobre ciência, que é pseudociência, totalmente pseudociência. Mas aí é uma escolha que vocês vão fazer, do tipo, eu quero ser um divulgador científico ou eu quero falar sobre pseudociência. Se você quiser falar de pseudociência, você não está mais na categoria de divulgador científico, né? Acho que isso é importante também de frisar. Gabriel tem uma pergunta aí, né, Gabriel? Um comentário, né? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? No primeiro momento eu não consigo conversar direito, mas gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Por coincidência, não tanta, né, mas eu fui divulgador científico alguns anos atrás, de 2014 até 2019, cheguei até a fazer um documentário, mas eu sou da área de neuro, certo? Eu faço hoje mestrado em neuroengenharia, então eu atuava na parte aí eu fiz muitos vídeos na parte de saúde mental, eu passei uma semana morando com pacientes de esquizofrenia, mostrei todo um processo, então é outro universo. Eu entrei agora por meio do professor Júlio nessa área. Eu estou conhecendo agora esse mundo aí da astrobiologia, da medicina aeroespacial, e aí eu sou biomédico, eu faço mestrado em neuroengenharia no Instituto Santos Dumont, e aí eu queria perguntar para vocês assim, por exemplo, para mim, eu sou um profissional de saúde e eu desenvolvo prótese, exoesqueleto, trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com esse tipo de coisa. Como vocês conseguem imaginar, por exemplo, personagens como da minha área podendo interagir com vocês? Assim, eu imagino que muita gente vai ver essa live aqui depois e eu mesmo vou passar para um monte de gente que é profissional de saúde. E a gente vê que, por exemplo, você entra no site da SpaceX, 99% das vagas são para engenheiros. E engenheiro elétrico, engenheiro são coisas bem particulares. Então, apesar de eu pensar, não, a gente tem que manter as pessoas vivas lá, né? Então, deve ter algum tipo de atuação, mas não fica claro para a gente que acabou de chegar o que é que a gente poderia contribuir ou como. Vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês acham que estão vendo sobre astrobiologia, medicina espacial, manter as pessoas vivas fora da Terra, né? Em geral. Não, eu acho que assim, você está na trilha certa. É que assim, a gente está num momento ainda incipiente do programa da SpaceX de colonizar Marte. Mas é óbvio que você vai ter preocupações não só de manter as pessoas vivas, que seria a saúde no nível mais básico, mas aí pensando na tua área em particular, questão de saúde mental mesmo. E essa é uma coisa que já é estudada. Você trabalha com o professor Júlio, então você sabe disso. Porque essa coisa de você fazer missões de isolamento e ver como as pessoas reagem psicologicamente a essas situações e tal, isso é uma coisa que vai ter aplicação muito importante quando a gente começar a ter bases lunares, quando a gente começar a ir para Marte e tal. Agora, claro, a demanda da SpaceX neste momento não é por esses profissionais. Eles ainda estão no nível da engenharia de resolver como a gente manda essa gente para lá. Aí depois eles vão lidar com o fator humano. Eu acho que o fator humano vem na esteira. Mas, claro, em paralelo a isso, muitas outras iniciativas estão acontecendo. Você vê que a SpaceX, para esse ano mesmo, eles têm uma missão comercial contratada em que eles vão lançar 4 pessoas que não são astronautas e só elas, não vai ter nenhum astronauta profissional dentro da cápsula e eles vão passar, sei lá, 10 dias no espaço numa cápsula super apertada. Tem aplicações isso para entender os efeitos psicológicos de uma pessoa que não treinou para ser astronauta, o que vai acontecer? Eu acho que tem. Então tem um espaço muito grande e conforme essas missões privadas de envio de tripulação aumentarem, isso tende a gerar uma demanda por essa área. E claro, se você quer se colocar bem, você tem que se colocar agora. Não adianta se colocar quando todo mundo estiver correndo para lá. Então, acho que você está no momento certo para fazer essa pergunta, né? Agora, vai precisar de um pouquinho de paciência até esse mercado amadurecer. E acrescentando aí a Salvador, também tem a questão, Gabriel, nas futuras viagens a Marte, né? É muito tempo, 3 meses, a pessoa vai ficar hibernando. Como é que funciona o cérebro ali, a questão muscular, a questão óssea. Isso tudo, lá nos 60, quando o homem falou, foi tratado, mas muito restritamente. Talvez agora tenha alguma literatura mais sobre isso e
dizem quem é papa nessa parte, questão de vida no espaço, organismo e saúde, é os russos, né? Porque o recordista de ficar no espaço são todos russos, né? Só que realmente a divulgação, que é a alma do negócio, ainda não foi muito bem, mas é um campo que, onde, se você quer ser pioneiro por aqui, é um campo a se abraçar. Tem, inclusive, essa missão que o Salvador eu vou falar um colocou. pouco porque É bem rapidinho. Essa missão que o Salvador colocou, dos 4 astronautas aí, uma delas é a Sian Proctor, né, que já teve uma das nossas missões, né? A gente ficou muito feliz com a aprovação dela aí nesse, né, tá entre os 4 aí, né? Bem bacana. Olha isso. só, não sabia. Muito legal, muito legal. Mas só para complementar rapidinho, como eu trabalho com a estação espacial, eu tenho sofrido um pouco com esse lance, talvez da falta de interesse, tanto da SpaceX quanto da Blue Origin, de abrir publicamente o que eles fazem nessa área médica. Não é muito aberto, mas ambas empresas têm um departamento médico, né, que está preocupado em trabalhar essas questões futuras. Eu não acho que é um caminho muito trivial você, por exemplo, tentar entrar direto numa dessas empresas, vai barrar na questão da tua cidadania, é muito difícil isso acontecer. Eu acho que o melhor caminho que tem é ou você realmente trabalhar com missões análogas e começar a publicar com missões análogas, e aí você vai fazendo o seu nome baseado em publicação do que você vem trabalhando com missões análogas, ou começar a trabalhar com projetos da própria Estação Espacial Internacional, que são projetos que vários institutos podem submeter, e aí você vai fazendo o seu nome. Então você começa, vou testar determinada coisa, estou trabalhando em conjunto com uma universidade que está com acesso à Estação Espacial Internacional, ou porque pagou, ou porque o governo deles lá liberou acesso, e aí você vai criando um arcabouço de conhecimento seu próprio, né, em nome, em publicação, mostrando que você é sim pioneiro na área, porque são poucas pessoas ainda que fazem esse tipo de coisa hoje em dia, e hoje eu falo com pessoas na Europa, pessoas nos Estados Unidos que trabalham com esse tipo de biologia, astrobiologia, medicina espacial, usando a Estação Espacial Internacional, e eu vejo que 98% deles começaram com pesquisas acadêmicas mesmo, com proposições de projetos para serem tocados. Maravilhoso aí a resposta de vocês dois aí. Pessoal, então com isso eu agradeço. A gente vai encerrar agora, até quase 9 horas aí. Eu agradeço bastante em Salvador ter sido delicado em aceitar o convite aí. Espero que a gente possa estar interagindo em outras oportunidades aí. Também a participação de Lucas Fonseca, Harrington, Gabriel, Joanson, Yuri, Thales, Aníbal, né, que tiveram aqui outros colegas também, como o Douglas. Então, foi ótimo aí esse momento hoje à noite aí, a gente deixando registrado aí o Yuri's Nights Brasil, né? Aí assim a gente ter colocado essa bandeira aí. Depois no futuro o pessoal rastreia isso. E depois eu compartilho com vocês o link do YouTube, que a gente vai estar salvando o vídeo aqui no final, para que vocês possam divulgar e outras pessoas possam estar tendo acesso também, tá bom? Então, Pô, Júlio, foi um prazer e assim muito muito bacana encontrar o aniversariante Lucas aqui. Isso, Abraço Lucas. pra vocês, Cadê a sua caneca para comemorar, rapaz? Eu tenho aqui uma lata já vazia, coitada. Eu não posso tomar álcool hoje porque eu tomei a vacina hoje. Ah, tá. É verdade. Tem eu tô período, sofrendo né? aqui, eu tô sofrendo vendo vocês tomar cerveja aí, cara. Adoraria. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para vocês, tá? Boa Tudo noite, bom. abraço. Um abraço. Obrigado, Tchau. pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, prazer em conhecê-los. Valeu, um abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite.